Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao terceiro e o último vídeo sobre o capítulo 1 do nosso curso básico de Espiritismo. Estou muito feliz em fechar com vocês essa primeira etapa da nossa jornada. Nos vídeos anteriores descobrimos o que é Espiritismo, conhecemos as três grandes revelações e vimos como tudo começou com as irmãs Fox e acompanhamos a incrível evolução das mesas girantes na França até chegar à psicografia. Hoje vamos entender a genialidade de Allan Kardec. Descobrir por que ele enfrentou uma situação muito delicada na Europa e como ele usou a estratégia brilhante para apresentar o Espiritismo ao mundo sem ser rejeitado de cara. Prepare-se então para conhecer não apenas um codificador, mas um verdadeiro estrategista da espiritualidade. Para entender a genialidade de Allan Kardec, precisamos conhecer, primeiro, o contexto da França no século XIX. Cara, e olha só que situação complicada estava. Conforme nos relata o professor Carlos Ibazaí, no livro A Missão de Allan Kardec, naquela época a palavra de Deus estava completamente esquecida para as pessoas. Engraçado, né? Parece que a gente lembra talvez os dias atuais. A ciência estava dominando tudo e as pessoas achavam que só existia aquilo que podiam ser provado materialmente. Era o completo desbarato das religiões. Elas tinham se tornado impotentes diante do progresso material da sociedade. Para piorar, corruptores e corrompidos faziam de virtude motivo de piada e escárnio. Mas o pior de tudo eram os crimes cometidos em nome de Jesus. A noite de São Bartolomeu, por exemplo, onde milhares de protestantes foram massacrados, as cruzadas com suas insanidades e violências, os extermínios dos cátaros, a terrível Inquisição que torturava e matava em nome de Deus. Imagine o estado psicológico das pessoas. Todos já estavam cansados, não é mesmo? Descrentes, revoltados com as religiões da época. Qualquer coisa que viesse rotulada, então, nova religião, seria imediatamente rejeitada pela sociedade. E foi exatamente nesse cenário difícil que Allan Kardec recebeu a sua missão, uma missão nobre e muito importante. Ele não era um homem qualquer, era um educador francês, homem de visão ampla e dotado de profunda sabedoria. Kardec dedicou-se a um trabalho diuturno de pesquisas no infinito campo do conhecimento. Durante 2 anos exaustivos, ele reuniu as questões que resumiam todas as inquietudes dos seres humanos. É isso mesmo, várias perguntas e respostas. Mas preste atenção aqui numa coisa muito importante. Kardec não foi o autor do Espiritismo, como algumas pessoas acham. Isso confirma o caráter impessoal da terceira revelação. Ele foi o quê? O codificador, pessoal. Ou seja, ele compilou e coordenou as grandes indagações, as perguntas que todo ser humano tem sobre Deus, sobre a vida, sobre os dias. Ele transformou isso em perguntas objetivas, submeteu essas perguntas aos espíritos superiores. E quando o conjunto dessas respostas eram idênticas e tinham um fundamento moral, ele juntou isso num livro chamado Livro dos Espíritos, que foi apresentado ao homem em 18 de abril de 1857. Esta é a pedra angular do Espiritismo. Tá, então, Allan Kardec então não inventou aquilo? Não, pessoal. Ele fazia perguntas, ele pegava perguntas, enviava para vários lugares onde tinham pessoas sérias, pegava aquelas respostas. Quando as respostas tinham similaridade e tinham um profundo entendimento moral do ser humano, né, que levava o ser humano a ser uma pessoa melhor, aí sim ele juntava isso em perguntas e respostas, juntava essas respostas e publicou o livro.
tá? Então ele pegava, como se fosse um jornalista. Ele pegava aquelas informações, analisava, verificava que estava igual, e aí sim ele publicava. Agora vem a parte mais interessante, a estratégia genial de Allan Kardec. Ele sabia perfeitamente que se ele apresentasse o espiritismo como religião, ele estaria fadado o quê? Ao descrédito naquela época e ao desinteresse das pessoas. Por isso ele teve uma ideia brilhante. Qual foi? Apresentar o espiritismo como uma doutrina filosófico-moral. Não, mas espera aí. O espiritismo é ou não uma religião, então? Essa pergunta gerou muita discussão na época. E o próprio Kardec respondeu de forma magistral. Em um discurso proferido em 1º de novembro de 1868, Kardec disse com clareza: se assim é, perguntarão então, o Espiritismo é uma religião? Ora, sim, sem dúvida, senhores. No sentido filosófico, o Espiritismo é uma religião. E nós nos glorificamos por isso, porque é a doutrina que funda os elos da fraternidade e da comunhão de pensamentos sobre as mesmas leis da natureza. Por que ele declarava, então, que o Espiritismo não era uma religião? Kardec vai, então, explicar de uma forma muito inteligente. Porque não há uma palavra para exprimir duas ideias diferentes. Na opinião geral, a palavra religião é inseparável do que? Do culto, desperta exclusivamente uma ideia de forma que o Espiritismo ele não tem. Veja a sabedoria. Se o Espiritismo se dissesse como uma religião, o público então só veria mais uma edição dos princípios absolutos em matéria de fé, com casta sacerdotal, hierarquia, cerimônias e privilégios, por exemplo. As pessoas não conseguiriam separar o espiritismo das ideias de misticismo e dos abusos contra os quais tantos eles se revoltaram e existiram naquele tempo. Seria rejeitado, então, antes mesmo de se conhecer, de pegar para ler. E hoje também acontece isso. Muitas pessoas têm preconceito contra o espiritismo sem nem ter lido a obra ou entender de onde ele surgiu. Então, por isso, Kardec simplesmente fala: é uma doutrina filosófica moral. Era uma estratégia para que as pessoas pudessem conhecer a doutrina sem preconceitos. Então, pudessem abrir o coração e ler aquela doutrina e ver se julgar a partir de sem um preconceito inicial. Tá? Essa estratégia ela foi fundamental para o sucesso da terceira revelação. As pessoas puderam estudar o Espiritismo com a mente aberta, analisar seus princípios racionalmente, sem o peso de preconceitos religiosos. Tá, e qual foi o resultado disso? O Espiritismo, então, se espalhou rapidamente. Pessoas de todas as classes sociais, intelectuais, cientistas, começaram a estudar e aceitar os princípios espíritas. Era exatamente isso que Jesus havia prometido quando falou: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O Espiritismo veio trazer o conhecimento, não imposição, veio esclarecer e não obrigar a você. Por isso que a gente fala, quando as pessoas começam a conhecer o Espiritismo e a viver o Espiritismo em suas vidas, é difícil você pecar sem culpa, vamos dizer assim. Você sabe que lá no fundo você está prejudicando a você, a sua evolução nesse planeta. E é mais complicado nesse sentido. Por isso que as pessoas, quando começam a aplicar o Espiritismo em suas vidas, a entender os conceitos que Jesus passou, a se melhorarem como pessoas, ela tende sempre a tentar se melhorar, nem que seja um pouquinho a todo dia. Voltando para cá, como diz o Emmanuel, competia ao codificador reorganizar o edifício desmoronado da crença, reconduzindo então a civilização às suas profundas bases religiosas. E foi exatamente isso que aconteceu. O Espiritismo surgiu numa manhã de claridade e de luz, aurora de um mundo novo. É importante entender que todo esse processo ele não foi casual. Havia um plano de quê? Um plano divino,
sendo executado perfeitamente. Primeiro, vieram os fenômenos em Hydesville, que chamaram a atenção do mundo. Depois, as mesas girantes se espalharam pela Europa, despertando a curiosidade científica. Em seguida, a psicografia permitiu comunicações mais claras e profundas, onde foi possível fazer perguntas e receber respostas. E, finalmente, Allan Kardec, com sua sabedoria e estratégia, e junto com a ajuda dos espíritos superiores, organizou tudo isso numa doutrina coerente, científica e acessível a todos nós, inclusive a você. Era o cumprimento da promessa de Jesus sobre o Consolador, o Espírito da Verdade, trabalhando através da pleiade de espíritos superiores, estava trazendo à humanidade a consolação por quê? Pela fé e a esperança em outras vidas. E assim chegamos ao final da nossa primeira grande lição. Nosso primeiro capítulo, de muitos outros. Vamos recapitular um pouco dessa jornada incrível. Nós descobrimos o que é o Espiritismo, que é uma doutrina completa, filosófica, científica e religiosa. Aprendemos sobre as 3 grandes revelações da humanidade. Conhecemos como tudo começou com as irmãs Fox em Hydesville. Acompanhamos a evolução dos fenômenos na França, mesas girantes até a psicografia. Entendemos a estratégia genial de Allan Kardec para apresentar o espiritismo sem preconceitos. Mais importante ainda, compreendemos que tudo isso faz parte do cumprimento da promessa de Jesus sobre o Consolador. O Espiritismo veio para nos ensinar que Deus é liberdade com responsabilidade e que a síntese de todos os ensinamentos é o quê? Fora da caridade não há salvação. A partir do próximo vídeo, vamos começar o capítulo 2 dessa jornada, onde conheceremos melhor a vida e a obra de Allan Kardec. Vai ser fascinante descobrir como o educador francês se tornou codificador da terceira revelação. Gostaram dessa série do capítulo 1? Se gostaram, comente aqui, deixe seu like, se inscreva no nosso canal e ative o sininho. Compartilhe com seus amigos que também querem entender um pouco mais sobre as bases do Espiritismo. No comentário me digam, qual foi a descoberta mais impactante para vocês nesses 3 vídeos? Para mim, foi saber que o Espiritismo não foi montado por uma pessoa simplesmente escrevendo, e sim através de quase sendo um jornalista, né, um pesquisador, um estudioso, que foi montando cada bloquinho desse para trazer para a gente o Espiritismo. Deixo um abraço fraterno para vocês e até o nosso próximo vídeo ou a nossa próxima aula. Tudo de bom, uma ótima semana, que Deus ilumine sua vida e a sua família. Forte abraço!